Olá, alunos. 7 de abril, disciplina de saúde e qualidade de vida. A gente já eliminou alguns assuntos conceituais aí, né, nas semanas anteriores. E nessa última semana agora, que a gente tem dessa disciplina, vamos tentar discorrer sobre alguns eixos aí de saúde e exercício físico. Aí hoje eu deixei separado o eixo aí de saúde mental, né? Tem suma importância na saúde como um todo. E o exercício físico, ou o nível de atividade física, como a gente vai ver no primeiro artigo. Então eu trouxe 2 artigos, tranquilos, resumidos aqui, traduzidos, para a gente analisar. No primeiro aqui, a gente está falando de atividade física, ou taxa de atividade física, nível de atividade física, né? E sono. Então é um estudo aí longitudinal, né? O design dele é longitudinal, que tem a duração de 2 meses e é diário. E ele está vendo aí algumas associações sobre indivíduos sem transtorno bipolar. Então tudo isso aqui eu traduzirei nos próximos slides para a gente ter uma ideia. E só antes quero falar um pouquinho do conceito de transtorno bipolar. Não sei se é conhecimento comum aí de vocês da doença, mas é uma condição aqui psiquiátrica relativamente frequente, né, com uma prevalência de 1 a 2%. Então, ele é caracterizado principalmente aí por episódios de alteração de humor, de difícil controle, que é o chamado surto, né, que já tive alguns alunos com transtorno bipolar. Realmente é um surto incontrolável, o cara pega, sai correndo, sem rumo, loucura mesmo. Então ele acompanha aí com fase depressão ou mania, né? Então o indivíduo fica um tempo, uma fase down, assim, muito mal, muito para baixo, e aí em outra fase, que seria essa polaridade, né? Ele fica com algumas manias, bem que é a fase da mania, que alguns psiquiatras chamam. E tem um outro subtipo aí de transtorno bipolar que eles não têm essa mania, essa aceleração. Mas enfim, isso é um conceito superficial, por favor, não é a nossa alçada, né? Mas só pra gente elucidar um pouco isso aqui. E os sintomas ele fala quando que pode aparecer, né? Segunda e terceira década. A etiologia dessa doença ainda não é tão conhecida, mas alguns trabalhos aí estão investigando aí algumas alterações que podem acontecer nesses indivíduos nos receptores e nos pós-receptores, lá os sinápticos, né? De neurotransmissores, assim como o Alzheimer, né? De pensar nos neurotransmissores, o Parkinson, parece ainda inicial essas investigações, tem a ver com alguns neurotransmissores, só para a gente ficar a par. Aí aqui eu coloquei como está lá no PubMed, né? Objetivo, método, resultado e conclusão. Qual que era o objetivo dos caras? Né? Principal, analisar se essa relação da psicopatologia com a relação de atividade física e saúde, né? Será que influenciava ou não? De forma longitudinal. Então, pacientes divididos em 2 grupos, saudáveis e um outro grupo com transtorno bipolar, eles foram analisados diariamente sobre mensurações de sono e atividade física e saúde física, assim, coloca como saúde física, qualidade de vida avaliada pelo questionário que vocês conhecem aí, validado e tão utilizado hoje nos trabalhos, SF36. Aí os achados, né, turma?
O grupo bipolar aí demonstrou baixa atividade física, né? Mais distúrbios de sono, mais problemas de sono em relação ao grupo saudável. Outro achado bem bacana é que em ambos os grupos, então, estamos falando de saudáveis também, a taxa de atividade física estava inversamente proporcional aos distúrbios de sono. Então, olha lá, né? O indivíduo aí que tinha um pouquinho mais de atividade física, e estamos falando de taxa de atividade física, não estamos falando de um programa estruturado de treinamento, foi inversamente proporcional aos distúrbios de sono. Então, o cara que era um pouquinho mais ativo já não tinha tanto distúrbio de sono. Não só no grupo bipolar, mas também é um achado que isso aconteceu no grupo bipolar, entende? Porque para o grupo normal, grupo saudável, baixa atividade física caracterizava aumento de distúrbio de sono e o contrário também. E no grupo bipolar, bom, vocês esperavam que o grupo bipolar tinha mais distúrbio de sono. Mas aqueles do grupo bipolar que tinham uma atividade física aumentada tinha menos distúrbio de sono. Então parece que o efeito foi para os dois lados. Esse é um achado importante também, por enquanto nós, profissionais de saúde, podemos ter aí público com problemas de ordem psicológica, né? Tudo bem? Ele conclui lá que para ambos os grupos, né, do estudo, as atividades reduzidas estavam aí acopladas, estavam juntas aí com a dificuldade para dormir. Então, quem tinha menos, que a gente acabou de falar, né? Principalmente para indivíduos que sofriam de falta de sono. Tudo bem? Então, esse primeiro aqui tratava da atividade física e sono com indivíduos com esse transtorno bipolar aqui e sem, né? Para a gente avaliar um pouco aí via qualidade de sono a saúde aí, física e mental dessas pessoas. No que tange aí a preferências de exercício, como um tratamento de depressão, eu peguei esse trabalho aqui, bem interessante, numa revista importante, atual, que o que os caras investigaram, olha, quais será que são as preferências de exercício dos pacientes com depressão, né? No tratamento para depressão. Hein? Então, o que será que eles preferem? Então, extremamente importante investigar esse interesse, né? Do que eles preferem, para você poder fazer uma intervenção com mais qualidade, mais direcionada, mais individualizada, vamos dizer. Quando a gente tem um paciente com depressão, eu comentei até em sala isso, alguns fatores que a princípio a gente acha que nem é de nossa responsabilidade, pode influenciar na adesão desse meu cliente, desse meu aluno, né? Quando a gente investiga, estuda e tenta descobrir o que esse cara mais sente, quais são os problemas que ele enfrenta, a gente pode criar estratégias aí para tentar driblar esses obstáculos apresentados por eles. Então, bem bacana a ideia do trabalho de investigar e falar, qual que é as suas inquietações aí, os seus principais obstáculos para falar, eu não quero fazer exercício, para você que tem a depressão, né? Antes ele faz um texto aqui com algumas explicações, né, da depressão, que é uma grande causa de incapacidade no mundo, né? A depressão leva a um quadro de incapacidade e que muitos indivíduos não recebem tratamento, né? E aí vem da educação, vem do nível de cada um, de levar às vezes
uma pessoa que tem depressão como um problema aí corriqueiro, uma frescura. Mas existe, aí ele coloca depois, né? Existe atualmente suporte aí na literatura suficiente do exercício como um tratamento da depressão, né? E pode ser muito mais barato, acessível do que um tratamento psiquiátrico, né? Porém, pouco sabe sobre as preferências, né? Que é o que a gente estava falando lá no primeiro, no título, desses pacientes em relação ao exercício. Então, nossa, qual será a preferência? E como eles analisaram, que ferramenta eles usaram para responder a pergunta dele, né? Bom, 102 indivíduos, metade do sexo feminino, metade masculino, média de idade perto de 40. Um viés aqui, né, que a maior parte com provável depressão, não deve ter tido um critério aí de diagnóstico clínico para depressão. Era autorreportado isso, né? Eles responderam um questionário online sobre exercício como componente do tratamento. Como componente do tratamento da depressão, né? E os prováveis obstáculos, isso aqui é legal, né? Ao aumento de volume de atividade física. Então, o que era obstáculo para quem já fazia, por exemplo, aumentar o volume? Até porque a gente já sabe, já tem respaldo, que aumento de volume semanal, intensidade, leva... Esse aumento de volume, gente, é assim, acima de nível de atividade física, exemplo, caminhar, né? O cara que faz alguma coisa um pouco mais elaborada, com um pouco mais de frequência, ele tem uma melhor efetividade do exercício no combate à depressão. Então há uma diferença. Aí, nos resultados desses questionários, né, ambos os gêneros reportaram alto interesse no exercício como tratamento. Então, talvez já seja consenso, né, para qualquer público, mesmo com depressão ou não, da influência do exercício no tratamento da depressão. Só que aí, em média, eles disseram ter mais interesse em caminhada sozinho do que com um treinador. Aqui já é um ponto que a gente pode começar a analisar, né? Pensar fora da casinha, né? Os caras preferem fazer, por exemplo, caminhada sozinho do que com treinador. Nossa, professor, mas caminhada é bom, tal, vai ser legal. Sim, não é ruim ele fazer uma caminhada, né? Mas o quanto você pode potencializar o efeito dessa caminhada na depressão, aí é contigo, é com você. Você pode potencializar isso, né? Só que a preferência deles, nesse caso, com esse N, que é legal, foi que preferiam sozinhos do que com treinadores. Quando eles foram questionados sobre sessões mais longas, mais vezes na semana, eles responderam que sim, mas fossem feitas em casa, né? Porque parece que a interação social é um obstáculo, né, para a prática de exercício dessas pessoas. E colocar aqui, ó, a fadiga, o humor e a motivação eram obstáculos aí apontados por eles como impedimentos aí para o exercício, né? Então, o cansaço que é comum no depressivo, né? O humor e a falta de motivação foram as barreiras aí apontadas por eles. E a conclusão, que a maioria das pessoas com depressão tem interesse no programa, né, de exercício, mas os sintomas são as barreiras, né? Então ele até coloca, né, que a gente vê aí em vários finais de conclusão, né, estudos futuros devem usar esses resultados para projetar exercício. Então, esses achados podem ser aí pontos chaves para você fazer algum tipo de proposta diferente quando você tem um aluno depressivo, né? Talvez quando a gente pensa, pelo menos em fases iniciais, quando a gente pensa como treinador, o aluno depressivo,
Fala, ó, vamos para o ambiente de uma academia. E aí a gente entra para um papo bem legal, né? Que é o físico, a característica técnica, tudo que você sabe de técnica e o que você tem que saber sobre depressão, por exemplo. Né? Que é, não, professor, olha, primeiras semanas eu quero fazer um trabalho de base, estruturado, para ele periodizado, na musculação, e ele vai fazer 2 vezes por semana a musculação, depois eu vou inserir ele numa aula de alongamento coletiva, e enfim, você vai ter todo o respaldo técnico para me falar o que fazer com esse paciente, e no final, por exemplo, uma hipótese, não seria uma ideia bacana uma atividade coletiva, pelo menos em fases iniciais, com esse aluno depressivo. Tudo bem? Possivelmente 2 vezes por semana você sair com ele num lugar mais tranquilo, fazer algum tipo de exercício num ambiente mais vazio, com menos interação social, talvez seja uma intervenção mais interessante, né? Enfim, várias opções aí são, são possíveis, né? E podem ser utilizadas, mas perceba que você tem um embasamento técnico para fazer uma periodização para esse cara, mas em função da depressão isso pode não acontecer. Só que o exercício pode ser um baita tratamento para essa depressão. Então você tem que achar formas, mesmo que não seja o dito ideal na parte técnica, desse cara fazer alguma coisa, desse cara sair de casa. Porque senão você vai colocar a parte técnica lá, fazer, não, treinamento de força, musculação, 2 vezes por semana, e ele vai no primeiro dia, depois não vai gostar e vai parar. Tudo bem? Esse era o recado de hoje aí. Estou à disposição para dúvidas, mágoas e rancores via WhatsApp ou fórum. Tudo bem? Forte abraço a todos.